professor que já está aqui comigo. E aí, professor? Olha, essa semana em São Paulo fez calor, aí depois fez mínima de 5 graus, aí depois foi para a máxima de 26, aí hoje está chovendo. Estamos doidos aqui, professor. É um catálogo do clima em uma semana, do que pode acontecer com o clima em apenas uma semana. Amostra, hein? É uma amostra. Nem as pessoas que negam as mudanças climáticas vão conseguir negar diante do que está acontecendo. As negociações climáticas da ONU realizadas na Alemanha foram consideradas uma pré-COP30. Aliás, a gente está aqui na firma, a todo vapor, viu? Planejando como vai ser a cobertura da COP30 em novembro. Esse encontro que ocorreu na Alemanha terminou ontem, tá? Reforçou várias metas climáticas. Só que o mais importante, criou um roteiro ambicioso de financiamento de mais de $1 trilhão anuais. E todos os países precisam contribuir. Como funcionaria isso, professor? Nos explique, por favor. Então, veja, esse evento, né, que ocorreu na Alemanha, ele tradicionalmente é um evento que ocorre sempre antes das COPs e é um evento mais técnico, ou a tendência é que ele seja mais técnico. Então, vai se discutir, por exemplo, como o clima efetivamente está evoluindo, se a gente está caminhando para qual nível de alteração, quais são os prognósticos, de tal forma a ter subsídios científicos para que as decisões possam ser tomadas durante a COP. Só que esse evento em particular, ele começou a ter conotações mais políticas, não só científicas, mas também políticas. E algumas decisões importantes foram tomadas e outras decisões foram colocadas para deliberação da COP. Então, nós temos uma arte aqui que sintetiza os principais tópicos, né? Foram, na verdade, são um número maior, né? de... Alguns vários desse esquenta da COP, vamos assim dizer. Nós temos aqui uma questão interessante, né? Nós tivemos um aumento, foi deliberado um aumento de 10% no orçamento central do órgão da ONU que cuida exatamente das mudanças climáticas, da organização da COP. A China, que contribuía com 15% desse orçamento, ela passa a contribuir com 20%. Os Estados Unidos seguem em tese como o maior financiador, só que ele está com 22%, só que ele está inadimplente. Né? Está devendo na praça, está devendo. E quem é que vai pagar essa conta dos Estados Unidos é uma entidade americana chamada Bloomberg Philanthropies. Então, ele vai ser subsidiado por uma ONG na prática, né? Que vai evitar que ele fique com a ficha suja no mercado. Mas isso tem a ver com Donald Trump? Tem a ver com Donald Trump. Ele não concorda com isso, né? Ele é um negacionista, então ele considera que é perder dinheiro fazer esse tipo de financiamento. Então, com essa curiosidade aqui. Esses relatórios que estão aqui no segundo item, na apresentação de 29 relatórios, são relatórios que deveriam ter sido apresentados até o ano passado por todos aqueles países que assinaram o Acordo de Paris. Esses relatórios, eles indicam quanto cada país conseguiu reduzir de emissão de gases de efeito estufa, quanto ele pretende reduzir ao longo dos próximos anos. E causava preocupação o fato desses relatórios não terem sido apresentados dentro do tempo previsto, mas agora 29 relatórios foram apresentados, há vários outros ainda pendentes. Tá? Há uma negociação grande que começou essa negociação agora na Alemanha, mas foi jogada para a deliberação da COP, que é quais serão os indicadores que serão utilizados para mensurar o nível de vulnerabilidade dos países. Parece fácil dizer, olha, tal país está vulnerável porque tem acontecido mudanças climáticas muito intensas, chuvas muito intensas ou uma seca prolongada, mas na verdade eles precisam padronizar esses indicadores. Ter uma métrica ali que exatamente, para você poder fazer a comparação e saber quem é que vai receber parte desse 1,3 bilhão prometido para cada ano. Então, há uma discussão muito grande, havia uma proposta de um número muito grande de indicadores e parece que se chegou a um consenso que serão uma centena, que já é um número muito relevante de indicadores. Bastante alto, hein? Né? Mas, de qualquer forma, o martelo vai ser batido durante a COP. Professor, e essa coisa de roteiro para mobilizar 1 trilhão e 300 bilhões por ano até 2035? Aí os países vão ter de se comprometer
e alguns vão ficar devendo, né? Como a gente já vê Donald Trump em outro quesito de contribuição. Mas aí seria um pacto global do meio ambiente? Isso já vem sendo discutido, foi discutido em outras reuniões, foi discutido nessa reunião de Bonn, na Alemanha. Também, né? Sim, e agora vai ficar a decisão final para a COP. Existem aí várias propostas que não são excludentes. Então, por exemplo, a gente pode ter financiamento a fundo perdido. Você pega um recurso do Banco Mundial, por exemplo, que pode ser destinado a um país da África que esteja em dificuldades, né, em função das mudanças climáticas, para que ele possa desenvolver obras de adaptação, né, de redução desses impactos. Você pode ter financiamentos que serão concedidos a juros subsidiados. Uma coisa é a fundo perdido, que é o dinheiro que não volta. Outra é o juro ser subsidiado. E você pode ter projetos que vão correr com juros de mercado, tá? Mas que potencialmente vão gerar um retorno significativo. Então, por exemplo, crédito carbono. Uma empresa ela compra créditos de carbono, né? Uma empresa ela não está conseguindo reduzir as emissões no seu país de origem, então ela vai financiar um projeto de reflorestamento aqui no Brasil. Perfeito. Quando essa floresta está crescendo, ela vai captando o carbono, o excedente que a empresa não conseguiu reduzir. Só que você tem ganhos ambientais que podem ser monetizados. Então, além dela financiar, ela pode oferir lucros financeiros, né, ganhos financeiros com isso. Então, esse roteiro, ele pretende contemplar todas essas possibilidades, porque quando se fala de colocar a mão no bolso e tirar o dinheiro, independente se a pessoa é rica ou se é pobre, todo mundo vai reclamar. Ninguém gosta, né? Que seja R$5, a pessoa vai reclamar. Então, o roteiro, ele pretende aparar essas arestas e criar mecanismos para que diversas formas de financiamento estejam disponíveis. E, professor, até a gente já vem aqui voltando para a bancada, professor, perspectivas do seu olhar habilidoso sobre o meio ambiente para a COP30. Nós estamos, assim, num ritmo bom, a gente está tentando adiantar os debates para chegar e ter bons fechamentos de negócios na COP30? Então, as discussões elas estão bastante avançadas. Há, obviamente, pontos que são polêmicos. Por exemplo, um ponto que foi polêmico nessa discussão em Bonn é o seguinte: olha, você tem, às vezes, propostas de leis em determinados países. O caso da proposta de lei que tentava na União Europeia proibir a importação de produtos agrícolas oriundos de áreas desmatadas. Tá. Né? Então, houve uma posição da Bolívia no seguinte sentido: olha, vocês não estão financiando a mitigação das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, vocês estão impedindo a gente de exportar os nossos produtos por conta dessas leis. Né? Então, ou vocês ajudam a financiar ou vocês deixam a gente exportar, porque a gente precisa de dinheiro para fazer as obras necessárias à mitigação da crise climática. Então, a Bolívia já se colocou contrária a isso? Não, foi um ponto bem no início das discussões. Uma provocação. Exatamente. Dos bolivianos. E outros países pensam dessa maneira. Fala assim: olha, vocês têm a melhor das boas intenções ao querer proibir a importação, o comércio de produtos oriundos de áreas problemáticas, que tenham problemas ambientais. Mas, ao mesmo tempo, vocês se negam a financiar a mitigação das mudanças climáticas. Então, na prática, vocês estão se beneficiando duplamente e a gente está sendo duplamente prejudicado. Para você ver como as discussões elas podem acontecer. Agora, só para encerrar, uma coisa que está pegando, né, que as delegações de países mais pobres têm reclamado, e dentre esses países mais pobres, que não é tão pobre assim, uma reclamação da África do Sul em relação aos custos de hospedagem na COP30. Porque aumentaram os valores, não tem isso dos hotéis? Muito. E aí eles estão falando assim: isso vai inviabilizar a participação de determinadas organizações civis, de determinados países, e essa discussão ela pode ficar um pouco prejudicada pela ausência de determinados países. E aí o comércio local, os belenenses pensam: poxa, mas nós estamos recebendo um evento desse tamanho. É o momento que a gente está hospedando tanta gente, também uma prosperidade financeira. Aí aumentam o valor, mas não pode cobrar o excedente. Quem determina a regra, hein? Esse debate está pegando demais para os paraenses. Professor, obrigada demais por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Nesta sexta-feira chuvosa, que você está vendo a gente aqui seco dentro do estúdio. Por enquanto, aqui não tem nada, não tem nenhuma goteira aqui. Até a gente sair na rua, né? Até sair na rua, porque na Avenida Paulista, desde o meio da madrugada, é chuva aqui em SP. Muito obrigada, professor. Bom final de semana. Obrigada, para o senhor também.